Olá, você que está conosco aqui na nossa mentoria Absurada, dando continuidade à nossa aula sobre contestação, nós vamos fazer uma contestação. Vamos fazer uma contestação em ação de conhecimento, uma contestação em uma ação indenizatória, que já caiu no 10º exame de ordem. Quero que você esteja acompanhando comigo as teses de mérito, desenvolvimento, né, tudo certinho para nós estarmos aí olhando. Pessoal, a partir de agora, acompanhe na tela comigo. Olha só. 10º exame de ordem, vamos lá, peça prático profissional. Francisco, servidor público que exerce o cargo de motorista do Ministério Público Federal da Terceira Região. Então, Francisco, servidor público que exerce o cargo de motorista do Ministério Público Federal da Terceira Região. Localizada em São Paulo, Ministério Público Federal da Terceira Região, pessoal. Olha só, Ministério Público não tem personalidade jurídica própria. Quem detém a personalidade jurídica do Ministério Público Federal é a União. MPU, Ministério Público da União. MPU, âmbito da União, órgão independente, presente na própria estrutura da Constituição, parte da União. Então, quem paga as contas de um dano causado pelo Ministério Público Federal é a União, não é o Ministério Público, porque ele é órgão. Não esqueça disso. Então, veja comigo aqui. O motorista do Ministério Público Federal da União, localizado em São Paulo, há tempo vinha alertando o setor competente de que alguns carros oficiais estavam apresentando constantes problemas na pane elétrica e no sistema de frenagens, razão pela qual deveriam ser retirados temporariamente da frota oficial até que tais problemas fossem resolvidos. Olha só, ele estava alertando, ele estava tomando as medidas de competência dele, dizendo que alguns carros estavam apresentando problemas. Contudo, neste interim, durante uma diligência oficial, em razão de tais problemas, Francisco perdeu o controle do veículo que dirigia e acabou destruindo completamente a moto de Mateus, estudante do terceiro período de Direito, que estava estacionada na calçada. Então, ele era um motorista de um carro oficial, estava em serviço, em virtude dos problemas mecânicos que afastam o nexo de causalidade da conduta dele, não foi a conduta dele, foi os problemas mecânicos, quebra o nexo causal, você tem que explorar isso. Francisco perdeu o controle e destruiu completamente a moto de Mateus. Mateus, por esta razão, assim que obteve sua inscrição como advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ingressou em causa própria perante o juízo da Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. Olha aqui comigo, onde foi ajuizada uma ação? No juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Seção é o Estado. Então está aqui, ó. Contra quem ele ajuizou? Vamos ver. Com a ação de responsabilidade civil, então ele ingressou com uma ação indenizatória, com fulcro no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, em face de Francisco, que era o motorista, e da União Federal. Então ele ingressou contra o agente causador do dano e contra a União, agente causador do dano e União, com o intuito de ser ressarcido pelos danos causados à sua moto. Aqui eu quero fazer rapidamente uma pausa, preciso fazer uma pausa para vocês. Deixa eu pegar aqui. Um minutinho. Para que vocês não fiquem aí perdidos. Vamos lá. Deixa eu pegar rapidamente aqui, já vou direto para vocês. 34. Cadê aqui? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Já mostro para vocês.
Olha aqui, para vocês terem uma ideia, isso está no caderno de teses de repercussão geral de vocês, que está aí na plataforma, caderno de súmulas e teses. Olha o tema 940, em vermelho, com altíssima probabilidade de cobrança. A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurando o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo ou culpa. A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, não contra Francisco. Tese de repercussão geral, fixada em 14 de agosto de 2019, que eu tenho certeza absoluta que você já viu, que você veio aqui, né? Você já leu todas as teses de repercussão geral aqui sobre responsabilidade civil do Estado. Olha só, vermelha, probabilidade altíssima de cobrança. Amarelo, probabilidade média. Verde, probabilidade baixa. Olha só, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestador de serviço público, é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários de serviço. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter seus presídios e padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, para o 6º, a obrigação de ressarcir danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência de condições dignas da penitenciária. Olha só, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção à integridade física e moral do preso, o Estado é responsável pela morte de detento, né? É prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Todas essas teses aqui, com certeza você já leu todas. Então você está lendo aqui a do Francisco, vendo, e você está vendo o absurdo que foi feito, né? Você está vendo isso, ajuizando esta ação indenizatória em face de Francisco e da União, com o intuito de ser ressarcido pelos danos. Na referida ação, Mateus alega que não há que se falar em prescrição da pretensão ressarcitória, tendo em vista não terem decorridos mais de 5 anos do evento danoso, nos termos do decreto 20.910 de 32, claro. Para a União, não. Para o Francisco, meu amigo, que é um comum do povo, que é uma pessoa de carne e osso, 3 anos do Código Civil. Para ele não é uma pessoa jurídica de direito público, ele não é do Estado. Então, para o Francisco, prescrição, Código Civil, artigo 206, você vai vir até o parágrafo 3º, em 3 anos, inciso 5, pretensão de reparação civil. Contra o Francisco, a pretensão é 3 anos. Na própria ação de regresso, do poder público contra o seu servidor, que é pessoa de carne e osso, é esses mesmos 3 anos aqui. Mesmos 3 anos. Então fique sempre atento a isso. Aqui, neste caso, ele está dizendo que não se aplica. Para a União, 5 anos. Nada muda. União está corretinho aqui, 5 anos. Para o teu cliente possível, que vai ser o Francisco, já está prescrito que para ele é 3 anos. Que nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, as pessoas de direito privado responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, com fulcro na teoria do risco administrativo. Ok, a União responde objetivamente. O teu cliente, Francisco, é subjetiva, tem que demonstrar culpa ou dolo, e que estão presentes todos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil. Para o teu cliente, não. Para o teu cliente, que a responsabilidade é subjetiva, não está presente a culpa, porque ele notificou os setores competentes de que o carro estava dando problema. Foi erro mecânico. Além de que não está presente o nexo de causalidade entre conduta e dano. A conduta não foi dele, decorreu
de uma falha mecânica que fez com que o carro batesse nele, não a conduta dele. Considerando as informações acima mencionadas e que, de fato, decorreram apenas 4 anos do evento danoso, apresente a peça pertinente para a defesa dos interesses de Francisco, sem criar dados ou fatos informados. Então, o teu cliente é o Francisco e você tem que defendê-lo, e aqui defendê-lo de unhas e dentes, defendê-los de unhas e dentes. Beleza? Vamos lá então? Vamos ver como é que fica aqui a nossa peça? Vamos para ela. Olha só. Primeiro ponto. Deixa só eu alterar aqui um minutinho. Prontinho. Está na tela para vocês. Olha só. Douto juízo da Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. O mesmo que mandou citar para vocês. Contestação. Vai ter isso aqui, ó. Processo número 3 pontinhos, ação de responsabilidade civil número 3 pontinhos. Você vai botar isso aqui, processo 3 pontinhos, ação de responsabilidade civil número 3 pontinhos. Vai qualificar o cliente de vocês, que nesse caso é o réu. Francisco, nacionalidade, estado civil, servidor público, portador do RG 3 pontinhos, CPF 3 pontinhos, residente domiciliado em 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, por intermédio de seu advogado, procuração e anexo, com endereço profissional em 3 pontinhos, onde receberá intimações. Aí você bota endereço profissional, endereço eletrônico 3 pontinhos. Você bota o endereço físico e o eletrônico do advogado também. Ó. Endereço eletrônico 3 pontinhos, onde receberá intimações. Vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88 e nos artigos 335 e 336. Olha só. Você pode botar só o 335. O fundamento da contestação é o 335. É o 335. O 336 fala do mérito, que você deve abordar toda a questão de mérito e tal. Então, coloca os dois. Tudo que você botar mais, não tem problema. Fundamento do artigo 335, 336 do CPC, ofertar. Contestação. Em face da ação ajuizada por Mateus, tá? E você vai botar assim, ó, Mateus, vírgula, nacionalidade, profissão. O Mateus é um cara, uma pessoa física. Então, Mateus, nacionalidade, profissão, estado civil, residente e domiciliado em 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, CPF 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, contra o presente réu, que é você, já qualificou aqui em cima, contra o presente réu e a União, pessoa jurídica de direito público interno, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Então você colocou aqui contra quem ele ajuizou. Ele ajuizou contra você e a União, pessoa jurídica de direito público interno. Vai narrar os fatos, o réu é servidor público, exerce o cargo de motorista no MPF, papapá. Contudo, neste interim, durante uma diligência oficial, em razão exclusivamente de tais problemas, o réu perdeu o controle do veículo que dirigia e acabou destruindo completamente a moto do autor. Assim, o autor ingressou em causa própria, ó, vai narrando tudo que importa aqui. Ó. Diante desse contexto, a ação não há de prosperar contra este réu pelas pelos fundamentos jurídicos abaixo. Ponto. Do direito. Aqui, para economizar espaço, porque essa peça é um pouquinho grande. Então, para economizar espaço aqui, eu coloquei no mesmo tópico, ó, da preliminar de ilegitimidade passiva, da preliminar e da prejudicial de mérito. Você pode fazer separado, da preliminar, da prejudicial de mérito e do mérito. Eu fiz no mesmo, ó.
da preliminar e da prejudicial de mérito. Preliminarmente, verifica-se que o presente réu não é parte legítima a figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, vamos abreviar aqui, ó. Isso aqui você pode abreviar, ó, CF 88, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos causados pelos seus agentes, respondendo estes perante o Estado na via regressiva, apenas se comprovada a culpa ou dolo, ou seja, responsabilização subjetiva. Esse entendimento já é consolidado no âmbito do STF, inclusive com tese de repercussão geral já fixada, na qual se identifica que o agente público causador do dano não é parte legítima nas ações de responsabilidade civil, em virtude da teoria da dupla garantia, sendo uma garantia para o autor, que ajuizará contra a fazenda pública, tendo maior possibilidade de sucesso para receber a indenização. E, de igual modo, garantia ao servidor, que só responde perante a fazenda pública e nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, essa tese de repercussão geral do Supremo, ela foi baseada na chamada teoria da dupla garantia. Dupla garantia. Essa teoria da dupla garantia prevê exatamente isso. Ela tem duas. Uma para o particular, que vai poder ajuizar contra a fazenda pública e vai ter maior probabilidade de receber, porque às vezes o servidor não tem nada de patrimônio para pagar. Duas, uma garantia para o próprio servidor, que só vai responder perante a fazenda pública no regresso, se ainda houver culpa ou dolo dele. Então, duas garantias. Desse modo, impera-se o reconhecimento da preliminar prevista no artigo 337, inciso 11 do CPC, para indeferir a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso 2 do CPC, extinguindo-se, por conseguinte, o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6. Você vai lembrar da nossa aula que eu fiz no quadro branco uma sequência lógica. 337, 330, 485, incisos 1. Aqui vai ficar 1 e V1 do CPC. Vamos olhar cada um deles, ó. 337, inciso 11, 330 e 485. Vamos lá para o nosso CPC. Primeiro deles, olha na tela comigo. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, ou seja, nas preliminares, alegar. Aí você vem aqui. O 11, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Perfeito? Isso leva ao indeferimento da petição inicial. Você vai lembrar lá do indeferimento da petição inicial. Olhe na tela comigo. A petição inicial será indeferida quando? Artigo 330, inciso 2. A parte for manifestamente ilegítima. Então tá aqui. Vai ter incidência de legitimidade passiva do réu. Isso leva ao indeferimento da petição inicial. E, havendo o indeferimento da petição inicial, nós teremos a incidência do 485, ó, o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, o 1, e olha aqui comigo, você vai ver aqui o 6, verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Então, neste caso aqui, nós temos duas situações. Para extinção do processo sem resolução de mérito. O indeferimento da petição inicial e a verificação de ausência de legitimidade do teu cliente. Por isso, você vai botar aqui os dois fundamentos. Olhe novamente, ó. Deste modo, impera-se o reconhecimento da preliminar prevista no artigo 337, inciso 2, qual seja de manifesta ilegitimidade passiva do réu Francisco. Então, ele é parte manifestamente ilegítima para indeferir-se
a petição inicial com fulcro no artigo 330, inciso 2. Vamos ver o 330, inciso 2? Espera aí, deixa eu botar aqui para vocês. Olha só, 330, a parte for manifestamente ilegítima, está aqui, né? E aí, nós vamos ter aqui, extinguindo-se, por conseguinte, o feito, vamos botar aqui o processo. O processo tem resolução de mérito nos termos do artigo 485, incisos 1 e 4 do CPC. Pessoal, olha só, você está vendo aqui a importância da sequência lógica que você tem que dar. Olha aqui, ó, incide uma preliminar que leva ao indeferimento da petição inicial e, havendo indeferimento, extingue-se sem resolução de mérito. É uma casadinha, não pode esquecer. Não bastasse a preliminar acima apontada, encontra-se presente também a prejudicial de mérito da prescrição, uma vez que a pretensão do autor se encontra prescrita pelo réu, para o réu, pois o prazo prescricional a ele aplicável não é o quinquenal, mas o trienal, previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, sendo o prazo previsto no decreto 20.910 aplicado exclusivamente à fazenda pública, no presente caso a União. Aqui você tem que lembrar, decreto 20.910 para a fazenda pública, para a União, para o teu cliente, 206, parágrafo 3º, inciso 5. Não esqueça disso, beleza, gente? Vamos continuar. Assim, este juízo deverá, desde logo, reconhecer a incidência da prescrição, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do 487, inciso 2 do CPC. Vamos lá. Estando presente a prescrição, nós vamos ter a situação de extinção do processo com resolução de mérito. Vamos para o 487? Olha na tela comigo. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação, você vai pedir a rejeição do pedido, decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Então aqui você está pedindo para ele, juiz, por favor, reconheça desde já, olha isso, ó, reconhecer a incidência da prescrição, extinguindo-se o feito com resolução de mérito nos termos do 487, inciso 2. Isso tudo, gente, ó, em preliminar e prejudicial de mérito. Agora eu vou entrar para discutir o mérito. Agora é o direito do cara em si. Olha só. A União é responsável civilmente, de forma direta e principal, pelos danos causados ao autor, vindo a responder objetivamente pela teoria do risco administrativo, conforme previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Toca para a União, meu amigo. Você está defendendo o teu. É a União que vai responder isso aqui. O réu, porém, não responde de modo direto pelos danos causados, vindo a responder regressivamente perante a União, apenas se comprovada sua culpa ou dolo. Ou seja, trata-se de responsabilidade subjetiva e não objetiva, como alega o autor, conforme se extrai da parte final do art. 37, parágrafo 6º da CF/88. Evidencia-se que não há a presença de todos os elementos da responsabilidade civil que venham alcançar o réu, o teu réu, pois não se encontra presente o elemento subjetivo dolo ou culpa, uma vez que o autor tomou todas as medidas necessárias visando que a União providenciasse a reparação dos veículos, o que não foi feito. Do mesmo modo, não se encontra presente o elemento objetivo que consiste no nexo de causalidade, pois o que causou o dano não foi a conduta do autor. Não há conduta do autor aqui, mas exclusivamente os problemas mecânicos relatados tempestivamente à União,
conforme se verifica na prova documental anexa, que nada fez, o que afasta a relação de causa e efeito necessária para configurar a responsabilidade do réu. Essa relação de causa e efeito é o nexo de causalidade. Veja, aqui não há presença do nexo de causalidade. Embora haja um dano, não foi o teu cliente que causou. Foram problemas mecânicos que ele vinha informando. Então, para ele se aplica a responsabilidade subjetiva, tem que ficar demonstrada a culpa e o dolo dele, o que não ficou porque ele vinha notificando a União. E também não está presente o elemento objetivo, que é nexo de causalidade. Não há conduta dele. Então não teve conduta dele, em virtude de não ter conduta, não há nexo causal. Nexo causal é conduta do agente público, dano, nexo de causalidade entre eles. Se a conduta não foi dele, foi justamente pela omissão da União, não há de se falar em nexo de causalidade. Acabou aqui, gente. Não tem mais nada disso. Olha aqui, ó. Dos pedidos. Ante o exposto, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do réu com o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, conforme previsto no 485, incisos 1 e 6 do CPC. Aqui na contestação, é legal você colocar o cara crachá e você botar o artigo que você quer que seja extinto, tá? Olha só, fica bem certinho aqui para você, ó. Então, primeiro acolhe preliminar da ilegitimidade. Não acolhendo preliminar, olha só. Caso não reconhecida a preliminar de legitimidade passiva, se requer o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo-se o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso 2 do CPC. Botou ali, ó, cara crachá. Reconhece prescrição, resolve com o mérito, 487, inciso 2. Em atenção ao princípio da eventualidade, se não atendidos os pedidos de acolhimento da preliminar e da prejudicial de mérito, requer a improcedência do pedido autoral, nos termos da fundamentação, afastando qualquer responsabilidade civil do réu, uma vez ausente o elemento subjetivo culpa ou dolo, bem como o elemento objetivo nexo de causalidade, indispensáveis à sua responsabilização, extinguindo-se o processo com resolução de mérito na forma do 487, inciso 1. Então, olha só, é uma escadinha. Primeiro eu peço sem resolução de mérito acolhendo preliminar, depois eu peço com resolução de mérito acolhendo prescrição ou decadência. Se não reconhecer nenhuma dessas duas, pelo amor de Deus, improcedência da ação, improcedência do pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito no 487, inciso 1, que é quando o juiz rejeita o pedido do autor. Seja procedida a juntada da prova documental anexa. Aqui nós temos uma prova documental que é a documentação do autor, né, que ele notificava a União, a produção de todas as provas admitidas em direito, a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, não tem valor da causa, desde já manifesta total desinteresse na audiência de mediação e conciliação. Nesses termos, pede deferimento. Gente, aqui sempre usa nesses, tá? Porque o nesses é para cima, tudo que eu falei, ó, para trás. Então, nesses termos, pede deferimento. Local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Essa é a nossa contestação numa ação de conhecimento. Nenhum segredo. Vamos olhar, ver como fica o espelho de correção. Deixa eu pegar aqui o espelho de correção. Deixa eu pegar aqui rapidamente para nós abrirmos este PDF. O espelho de correção do 10º exame de ordem. De ordem aqui.
Rapidinho, contestação. Não é esse aqui. Deixa eu ver se é. Não é esse aqui. 1 minuto para eu abrir para vocês aqui. É este aqui. Deixa eu ver uma coisa. Exatamente. Estamos com ele aberto aqui para você. Olha só, pessoal. Na tela para você, então. Olha só. 10º exame de ordem unificado. Você vem para cá. Olha o endereçamento. Endereçamento. Juízo Federal da Seção Judiciária de São Paulo. Valia 015. Qualificação das partes. Tá? Francisco, nos autos da ação em epígrafo movido por Mateus. 015. Fundamentos. Arguição da ilegitimidade passiva de Francisco, tendo em vista que o artigo 37 para você só permite o direcionamento da ação em face das pessoas jurídicas. O dispositivo encerra dupla garantia, uma em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde civilmente perante a pessoa jurídica que se vincula. Valia 1 ponto essa tese toda, e você tem que explicar tudo isso. Prescrição, inaplicabilidade a Francisco do prazo quinquenal previsto no decreto, arguição da pretensão ressarcitória tendo em vista decorridos mais de 3 anos, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 3 do CC. Caso examinando argua apenas a prescrição trienal, receberá a pontuação integral. Caso ele você vai falar que não se aplica para ele a do decreto e sim a do CC. A responsabilidade do Estado, União, é objetiva, que se caracteriza pela necessidade de serem comprovados apenas a ação do agente, o dano e o nexo causal entre ambos. No entanto, Francisco não responde de forma objetiva pelos danos causados, tendo em vista que a teoria do risco administrativo somente é aplicada às pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Desse modo, a responsabilidade de Francisco é subjetiva, que é aquela segundo a qual deve ser comprovada, além da ação, do dano, do nexo causal, a culpa em sentido amplo, devendo ser comprovado que se agiu com negligência, imprudência ou imperícia, culpa em sentido estrito, ou com intenção de causar o dano. Caso examinando afirme de forma fundamentada que a responsabilidade de Francisco é subjetiva, explicitando seus requisitos, receberá a pontuação integral. Inexistência do elemento subjetivo no caso concreto, tendo em vista que, no caso concreto, Francisco causou o incidente em razão de problemas mecânicos, que inclusive já tinha sido alertado ao setor competente, valia meio ponto. Pedido requer seja extinto o processo sem resolução de mérito em relação a Francisco, tendo em vista sua manifesta ilegitimidade passiva. Os artigos aqui são do CPC anterior, tá? Do CPC anterior, esquece esse artigo aqui, é aqueles que a gente teve lá. Requer julgados improcedentes os pedidos autorais, em razão do acolhimento da preliminar de mérito da prescrição. Olha só, a FGV trazia preliminar de mérito. Não é preliminar, é prejudicial de mérito. Então você vai usar prejudicial como nós colocamos. Seja julgados os improcedentes os pedidos, em razão da manifesta ausência do elemento culpa necessário para a configuração, produção genérica de provas, condenação em honorários sucumbenciais. Aqui você vai pedir custas e honorários, beleza? Gente, fechamos por aqui essa nossa contestação. Não saia daí, porque na sequência nós vamos fazer uma contestação em improbidade administrativa. Aguardo todos vocês.